Beleza, só falam já. O mundo não para e a gente também não para. A Nortify agora está com esse novo projeto de podcasts aqui, quinzenais, né? A gente vai ainda decidir como que vai funcionar, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial do Nortify by Mova, né? Hoje nós estamos aqui com Flávio Amorim, um dos sócios fundadores da Nortify, e com Galileu. Seja muito bem-vindo também, Galileu. E de início, vou passar aqui a palavra para o Flávio, para ele já falar um pouquinho sobre a Nortify, para você que não conhece a nossa empresa ainda. E na sequência, o Galileu vai trazer também muito conhecimento sobre consórcios hoje. Legal, boa tarde, né? Acho que o pessoal tá estranhando aí que estamos ocupando o lugar do Altair, né? Na verdade, pedindo até licença aqui para utilizar a casa aqui que ele utiliza com tanta maestria. Mas a gente veio falar um pouquinho hoje, né? Eu vim acompanhar aqui esse grande amigo e parceiro que é o Galileu, da GDX Consórcios. Sou suspeito de falar porque eu já estou parceiro, né, e cliente do Galileu há alguns anos. E sim, a gente vai falar um pouquinho hoje dessa mudança, essa incorporação do Mova junto à Nortify. Então, essa empresa que nasce aí com um propósito diferente. E tô aqui para auxiliá-los aí no que for preciso. Bacana. E desse lado a gente tem o Galileu, né, que também já sou cliente, é nosso amigo aí de longa data, inclusive no Rotary, né? Fala pra gente um pouquinho sobre você. Vamos lá. Gente, primeiramente, obrigado, tá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. É recíproco, né? Eu também sou cliente de vocês e amigo de longa data do Flávio, né? E acompanho aí os investimentos dele comigo também. Então, é um prazer dobrado, né? Pela amizade, mas também pela parceria profissional. E da minha parte, né? Para entender um pouquinho, eu trabalho com consórcios há 4 anos, né? Venho trabalhando com essa ferramenta que é extremamente poderosa quando a gente olha o contexto do Brasil, né, em taxas de juros. E com o tempo, com o passar do tempo, foi se tornando uma ferramenta não só de aquisição, embora também seja, né, mas uma ferramenta em que você utiliza para construir patrimônio. E é o legal, e já dando essa pitadinha, esse spoiler, que combinado com outros investimentos, é mais poderoso ainda, porque você utiliza, às vezes, um bem que você possui, você utiliza alguma estratégia, alguma oportunidade que se abre a longo prazo, e se você tem isso combinado com outros investimentos com mais liquidez, com mais rentabilidade, a tendência é ter frutos bem interessantes. Perfeito, bacana. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas, né, que o pessoal costuma fazer, tanto gente que já tem consórcio quanto pessoas que não entendem desse mercado ainda. Mas antes eu queria abrir aqui um espaço rapidamente para a gente poder falar sobre as novidades aí desse ano, né, que a Nortify vai trazer. O que você pode falar aí pra gente, Flávio? Cara, vamos lá. A Nortify sempre inovando, né? A gente não cria, a gente inova coisas ali, processos. E essa junção, essa incorporação da Mova, aqui falando para vocês um pouquinho mais o porquê que nasceu. Hoje nós vamos atuar no mercado também de OTC e também reforçar um pouco mais a atuação no cenário do educacional. Então a Mova, né? O mundo está em movimento. Se mova. Ela nasce com esse propósito, né? Eu estava falando anteriormente aqui com o Galileu, nos bastidores, né? Sobre a gente democratizar, dar acesso ao mercado financeiro de uma maneira muito educativa e muito pontual a pessoas que não teriam esse acesso de forma simples, né? Então, a ideia da Mova no Brasil, democratizar esse acesso. Eu falo no Brasil porque a gente até pensou um nome que fosse sugestivo para a palavra em português, né, de movimento. Então, a ideia é fazer com que esse movimento, que começou com o pessoal do consórcio, lá atrás com tantos outros pessoas do mercado financeiro e grandes personalidades aí do mercado, começaram a fazer esse caminho. Então, a gente tem aí a bandeira, a gente tem também a oportunidade de acelerar esse processo, né, com esse modelo inovador de investimento. Obviamente, o modelo que a gente faz não é surpresa para ninguém, inclusive convido vocês a conhecer esse processo indo lá visitar o nosso escritório, mas é um processo que qualquer pessoa pode fazer. A diferença é que a gente já faz isso há 10 anos aí e a gente sabe fazer, e é por isso que a Mova nasce
com o viés de trazer o lado educacional para os investimentos um pouco mais aflorado. Então, não é que acabou a Northfy. Não, na verdade, a Northfy cumpriu a missão dela, que foi dar o start, né, para esse mundo. E agora a Mova, ela vem com um pouco mais de abrangência, mais corpo, para trazer um pouco mais de, como que eu posso dizer, deixar mais completo, né? Colocar mais farinha no bolo aí. Basicamente é isso. Perfeito, uma integração muito bacana, né? Para você que tá vendo a gente pela primeira vez aqui, fica à vontade para tirar dúvidas. Nosso Instagram é Northfy. E a gente tem bastante novidade, né? Além das coisas que a gente também já fez ano passado. Eu acredito que uma boa parte do pessoal que está acompanhando chegou a ver ali que a gente fez happy hour, né? A gente fez ali alguns eventos também, algumas interações com o pessoal. A gente patrocinou o time do Galo, né, recentemente. E a gente tem também o nosso QR Code, que fica aqui nesse... como é que eu posso explicar? É um cartão disruptivo. Cartão novo. Para os Diferente. entusiastas, né, de mercado. Então, nesse QR Code que depois a gente vai colocar na tela também, aqui do lado, você pode estar vendo ali nossas redes sociais, tirando dúvidas, vendo nosso site e assim por diante. Esse ano, muitas coisas legais estão vindo aí. Mas hoje, o nosso tópico principal é consórcio, né? E estamos aqui com ele, a pessoa que mais entende disso. Eu gostei, hein? Mestre dos Amém, consórcios. amém. E vamos começar. De primeiro momento, Galileu, explica pra gente o que é um consórcio. E na sequência a gente já pega aqui algumas perguntas, né, que o pessoal faz. Perfeito, vamos lá. A pergunta é tão abrangente, tomar cuidado para não tomar todo o podcast sozinho aqui, né? Tentar resumir. O consórcio, ele é uma ferramenta, né? Ele é um tipo de planejamento financeiro que consiste na união de pessoas físicas ou jurídicas, né? Em determinados grupos com propósitos em comum. Por exemplo, você pode ter um grupo para automóvel, você pode ter um grupo para imóveis e assim por diante. Então, dentro desse grupo existe um propósito, uma finalidade. E o consórcio ele tem por trás uma administradora de consórcio que faz a gestão dessa espécie de vaquinha coletiva. E é legal esse tipo de organização que, diferentemente de outras linhas de crédito, o consórcio ele não funciona por juros compostos, né? O consórcio ele tem uma taxa de administração que é cobrada por essa administradora, que acaba deixando a operação muito mais muito mais barata, né, do que outras linhas de crédito. E por ser um planejamento, ele viabiliza, né, a aquisição de uma forma muito mais interessante se a pessoa possui uma possibilidade de aguardar ou mesmo de dar uma entrada, ofertar um lance e assim por diante. Então, uma coisa que as pessoas confundem é que o consórcio seja apenas mais uma forma de crédito. E não é. O consórcio ele se torna uma forma alternativa, exatamente, inclusive, para fugir das altas taxas de juros que imperam no mercado do Brasil. O Brasil, historicamente, tem uma taxa de juros muito elevada, né? Recentemente eu vi um dado de que normalmente figura ali entre o segundo ou o terceiro maior país com a maior taxa de juros do mundo, né? Nossa. Então isso faz com que aconteça duas situações. Ou que para você pegar um crédito fique muito caro, então você vai comprar um carro, você vai pagar caro, você vai comprar um imóvel, você vai pagar muito caro. E por outro lado, se você vai investir esse dinheiro, por exemplo, numa renda fixa, vai ter uma situação em que o rendimento vai ser bem interessante, né? Então, o custo de oportunidade de você abrir mão da rentabilidade desse dinheiro é muito elevado. Então, o consórcio também é utilizado, né, para muitas vezes um investidor preservar dinheiro. Porque pensa comigo, imagina que você tem um dinheiro investido, sei lá, num exemplo aqui, a 1%. E você vai comprar um imóvel. Não faz sentido você resgatar esse dinheiro para comprar um imóvel que, se você alugar pelos meios tradicionais, vai te rentabilizar entre 0,4 e 0,5, quando muito 0,6. Então, percebe que essa conta não fecha. Então, o que se faz? Qual que é o ideal, né? Qual que é a alternativa? Faz um consórcio, usa apenas parte desse recurso, se há realmente a necessidade da compra desse imóvel, né? E preserva boa parte desse dinheiro rendendo e aproveitando os rendimentos desse momento favorável, né? Para investir. Bacana. Então quer dizer que o Brasil é um país, assim, excelente para a área de consórcio, no caso. Exato. Na verdade, o consórcio em si, ele não foi inventado no Brasil, mas ele se desenvolveu, floresceu, especialmente no Brasil, devido à nossa cultura de altas taxas, né? Então, ele é um produto que tem aí mais de 60 anos de mercado. Então, em 1962, teve um grupo de pessoas que se reuniram para fazer essa espécie de vaquinha para comprar lá um bem, na época, um Fusca, e porque não tinham acesso ao crédito barato, era extremamente restrito.
e desde então vem se desenvolvendo, né, essa forma. Porque aí você vê, desde lá já era caro, o crédito continua caro, só que se sofisticou muito. O consórcio hoje em dia não é só uma forma de comprar carro, você pode comprar um imóvel, apartamento, um terreno, construir e fazer a famosa alavancagem. Hoje em dia todo mundo já se fala muito dessa famosa alavancagem patrimonial, né? Alavancagem financeira, que nada mais é do que você investir um determinado valor, que não seja um grande compromisso, que não pese, não onere muito o seu orçamento, e levantar o seu patrimônio, gerar um resultado maior do que você geraria se você estivesse investindo apenas o dinheiro e não essa ferramenta estratégica. Entendeu? Não, legal. E muita gente me pergunta, né? E aí eu já passo o contato do Galileu para ele responder as pessoas. Mas hoje em dia tem uma dúvida muito grande em relação a financiamento e a diferença do financiamento para o consórcio. O que você pode trazer para a gente dessa diferença? Legal. Eu gosto muito dessa pergunta, porque é muito comum alguns profissionais da área de consórcio demonizarem o financiamento. Eu não gosto disso. Inclusive, eu trabalhei em banco praticamente uma década, né? E a gente também entende outros produtos. O financiamento ele tem o seu papel na nossa economia, na nossa sociedade, porque ele visa viabilizar uma compra imediata, que muitas vezes precisa ser feita, e para aquelas pessoas que possuem uma entrada, que claro, o financiamento exige uma entrada ali de 20%, às vezes depende um pouco ali do momento. Então, ele funciona por juros compostos, existe uma taxa de juros, financia 30, 35 anos. As pessoas ali têm um certo receio em relação ao preço, né, o custo disso, que é questionável. Então, o financiamento tem um papel para aquela pessoa que tem pressa. Então, ele é mais caro e, naturalmente, você paga caro pela pressa. O consórcio, ele entra como um planejamento. Ele também é uma forma de compra, mas que dentro dele nós temos algumas alternativas para dar acesso ao cliente a esse crédito sem a necessidade de uma entrada. Aí vem o sorteio, vem outras formas ali de lance embutido para viabilizar essa compra, certo? Então, são duas modalidades que podem, claro, servir para o mesmo papel que é comprar um imóvel, mas que, neste caso do consórcio, sai muito mais barato pela possibilidade do cliente aguardar a contemplação. Então, o dinheiro ele tem um custo, né? E o custo do dinheiro na economia é os juros. Quanto maior a pressa, maior os juros. E no caso do consórcio, existe um prêmio pela possibilidade de aguardar. Pegar um gancho aqui poético, mas eu acho legal essa questão que o Galileu falou agora, do consórcio e também do financiamento. Eu passei por esse caminho, né? E hoje, olhando para trás, a gente percebe que talvez o consórcio pode ser um passo de mudança de cultura. A gente sabe que a cultura do brasileiro é imediatista, muito mais que as de todos os países, né? Fazendo uma analogia aqui. Mas vamos tratar do nosso terreno. A gente é imediatista, sim, principalmente quando se trata de dinheiro. E quando você falou aí planejamento, então ao invés de eu entrar ali numa entidade financeira, me fazer um financiamento que vai me apertar por 10, 15, 20, 30 anos, em muitos casos, que quase foi o meu, né? Também falando de uma forma bem evidente aí, mas você mudar, startar, eu falo que cultura é um negócio que dá trabalho mudar, mas ela muda, e aí para ganhar uma corrida tem que dar o primeiro passo, né? Então acredito que o consórcio ele é uma baita ferramenta para ajudar a mudar essa cultura do imediatismo. Então você ensinar seu filho a planejar, para quando ele chegar numa idade onde ele entenda que ele queira, né, comprar um imóvel, adquirir um bem, ele, com o planejamento que ele startou com o seu suporte, né, com o suporte de um consórcio e de um planejamento elaborado por um profissional de consórcio, como é o caso do Galileu, acredito que isso torna mais real e não onera essa pessoa como um financiamento da vida vai onerar na medida do tempo aí. Então, acho que para mudança de cultura, eu vejo com muito bons olhos a questão do consórcio. Para a gente começar a mudar essa galera que está vindo aí para trás, para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. E você é uma prova viva, né, Flávio, de alguém que começou cedo com a parte de consórcios. E se você pudesse dar uma dica, assim, até fazendo um paralelo aqui, né, para a pessoa que quer investir, que às vezes está pensando, nossa, eu não entendia nada, mas agora com a informação do podcast eu quero ir atrás, quero começar. O que você pode falar para essa pessoa e falar um pouco da sua história também nisso? Cara, eu ia falar, procure o Galileu. Mas, brincadeiras à parte, né? Óbvio, eu demorei um pouco para entender esse mecanismo do consórcio. O Galileu, como ele disse no início, a gente é conhecido tanto no PF quanto no PJ.
Então a gente é amigo nos dois e essa amizade trouxe a oportunidade do Galileu me apresentar o consórcio. Então eu já era um entusiasta aí do consórcio, do mundo financeiro, mas eu nunca tinha startado o consórcio. Aliás, né? Eu tinha startado consórcios de motocicleta, né? Sim. Por conta própria ali, que também é um caminho legal para tava começando lá com meus 19, 20 anos de idade aí, mas era uma maneira de eu guardar dinheiro, né? Então, quando eu tive essa proximidade com um profissional, que no caso aqui eu tô falando do Galileu, mas tem tantos outros profissionais aí, muitos bons, né? Muito bons de consórcio também, que pode auxiliar nesse planejamento. Então, é sentar com um bom profissional, criar-se um planejamento de acordo com o que você pode, né? Eu sempre falo para não apertar as contas mensais da pessoa. Então, aquela continha que a gente aprende aí em N plataformas de deixar 30% ali pro investimento, de fato e até lá no Rotary o Galileu explicou um pouco mais sobre isso, que muitas pessoas desse 30, quando aperta, vai lá e tira 10. Então acaba que a conta não fecha no final do que você espera. Então acho que o consórcio, para se dar um bom passo, e eu fiz isso, eu procurei um profissional. Ele fez uma estrutura de planejamento para mim que cabia dentro do meu orçamento. E aí sim a gente startou. Então hoje meu carro, minha casa, é tudo proveniente aí de consórcios, né? É óbvio que a gente hoje tem um know-how para colocar um pouco mais de expertise do mundo financeiro dentro dessas possibilidades, mas o consórcio foi meu start, assim, dentro desse mundo, né? Perfeito. Só pegando um gancho aqui, Flávio, é bem interessante isso que você falou, né? Porque é exatamente a minha percepção desde sempre no mercado financeiro. Trabalhei, como eu disse, praticamente uma década em banco e sempre atendi ali pessoas físicas, pessoas jurídicas e é unânime a falta de educação financeira, a falta de conhecimento das pessoas, né? Sobre os produtos financeiros como tudo, né? E quando a gente é gerente, é legal também essa visão. A gente não percebe alguns aspectos dos próprios produtos financeiros, por quê? Porque o gerente ele é generalista mesmo, ele trabalha com muitos produtos. Quando eu saí do banco, até já explicando por que que eu decidi pegar esse produto, que eu poderia ter pego muitos, né? Tinha um produto, cara, que eu gostava muito, achava muito. A sensação era incrível de ver as pessoas realizando. Às vezes o cara estava comprando a primeira moto, às vezes o cara estava comprando a primeira casa dele, às vezes o cara estava tendo o gostinho de dizer para ele mesmo e para a família dele que ele tinha conseguido investir 12 meses, um ano, uma coisa que fugia completamente aos modelos e padrões da família dele. Então, o consórcio ele traz para dentro do orçamento, das finanças da pessoa, algo que carece, não tipo, que vai muito além, que é a questão da disciplina financeira. Olha que curioso, eu lembro sempre assim, eu recebia com muita frequência na minha mesa e a pessoa ia falar sobre investimento, a primeira pergunta que ela falava era: Galileu, qual que é o melhor investimento? Qual que é o investimento mais rentável? E aí essa é uma pergunta assim que não é fácil responder, e depende de todo um contexto, todo o perfil do cliente, mas a resposta sempre era assim, cara, melhor do que você achar um excelente rendimento é você entender que é muito importante você deixar o dinheiro investido. Porque imagina eu achar o melhor investimento e depois de 1, 2 meses acontecer isso que o Flávio falou, de o cara ir lá e morder aquele dinheiro e acabou. Aquilo ali não vai frutificar. Então, o resultado do consórcio, ele traz isso, de investimento a longo prazo, até um pouco forçado pela própria característica do consórcio, é o boleto do bem, é um boleto que vai estar no orçamento, isso vai inevitavelmente reverberar na construção de um patrimônio. Seja antes, seja um pouco mais tarde, é da dinâmica dele e aí eu falo, o consórcio é sobre opções, é sobre oportunidades que se abrem pela regularidade, pela disciplina que a pessoa tem de investir todos os meses. Sensacional. E então a gente pode entender que, até já pegando uma pergunta também que o pessoal fez, existe um perfil ideal de pessoa para investir em um consórcio? Por exemplo, eu vejo que o Flávio é uma pessoa muito paciente, né? Até pelo nosso dia a dia ali, tem Sim. situações, cara, que ele resolve tranquilamente, enquanto outras pessoas já estariam tentando colocar ali empecilhos e, enfim. É preciso ser paciente ou a pessoa, pela lógica e pela matemática, também consegue fazer a conta e entender que isso é o melhor caminho? O que você analisou, assim, do perfil de pessoas? Olha, uma das características do consórcio é ele ser muito inclusivo. Na verdade, praticamente todo mundo tem condições de investir num consórcio, porque
os valores de crédito disponíveis, valores de parcela, eles são os mais variados possíveis dentro das administradoras, né? Uhum. Então é extremamente inclusivo. Mas também o papel do consultor é orientar esse cliente e explicar a dinâmica do consórcio, porque se você pega um profissional sem critério, pode muitas vezes vender da forma errada e gerar uma frustração, um trauma financeiro para esse cliente de falar, o consórcio não dá certo porque o cara falou que ia contemplar em 1, 2, 3 meses e tal, e não contempla, e aí acaba gerando uma frustração. Uhum. Então tem um papel por trás muito significativo de gerar consciência nesse cliente de que, cara, vamos investir de uma forma, né, razoável, que não force mais do que você pode pagar dentro do seu orçamento, e vamos trabalhar para que isso gere resultado para você a curto, médio e longo prazo. Mas, claro, existem aqueles clientes que têm uma necessidade mais imediata. O cara vai trocar de carro, que foi o caso, acho que um caso do Flávio aqui uma certa vez. Cara, vou trocar de carro, tem um valor para lance. O que é possível? O consórcio ele tem uma forma, uma modalidade de contemplação em que você pode usar um recurso próprio como uma entrada, né? E você oferta isso dentro daquela assembleia. Se o seu lance for competitivo, você é contemplado, acontece essa aceleração da contemplação. Você meio que corta a fila do consórcio por poder dar um abatimento do saldo do devedor. Então, para quem tem mais pressa, é possível, sim, acelerar a contemplação. Claro, sempre olhando as probabilidades, sempre olhando a realidade de lance do cliente, buscando trazer ele para a realidade. E então, o resultado, eu diria, que é sempre muito satisfatório para os mais diversos perfis de clientes, desde que tenha a assessoria correta. Bacana. E dizendo assim agora a questão de idade, né? Eu, por exemplo, até metade do ano passado não conhecia muito sobre consórcio, já tinha ouvido falar, mas não tinha me aprofundado. E vejo que muita gente também vê ali que essa é uma das opções que existem, mas não vai a fundo, não pesquisa. Até por isso, nosso intuito é fazer esse conteúdo, né? Para chegar em pessoas que têm essa curiosidade. Você acha que tem uma idade ideal, que seria ali um bom momento para a pessoa começar? Ou, independente do momento da vida da pessoa, ela consegue fazer um consórcio? Sim. Eu costumo falar assim, que o consórcio ideal é o mais cedo possível, né? Legal. Inclusive, a gente sempre olha para trás e fala assim, oh meu Deus, se eu tivesse tido acesso a essas informações e essas Exatamente. ferramentas desde o início lá, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Não Pois tenho é. dúvida que hoje teria um patrimônio muito mais significativo, né? Sim. Já teria colhido os frutos. Mas antes tarde do que nunca. Então é possível você ter um consórcio no seu nome a partir dos 16 anos de idade. E a partir dos 18 você já pode usar esse consórcio. Então é possível, por exemplo, você fazer o planejamento para a compra de um automóvel, é possível também, por que não, você já começar planejando a sua casa própria, muitas pessoas não têm a casa própria. Ou então, se o cara quiser ir um pouco além, né? Cara, por que não eu já vou pensar na minha aposentadoria? Tendo em vista que hoje não dá para confiar na previdência privada, né? Infelizmente o INSS famoso aí tá falido, nós temos uma população envelhecendo, uma massa de pessoas trabalhando cada vez menor, pelo menos aquelas que contribuem efetivamente para o INSS, então é insustentável. Então, cara, por que não utilizar uma ferramenta que a gente pode todo mês pagar um determinado valor, que vai me construir um patrimônio, seja ele ali de imóveis ou mesmo de algum outro tipo de alavancagem, que lá na frente, quando eu tiver 50, 55 anos, eu possa colher os frutos dessa renda passiva. E isso aí faz muito sentido. Quanto antes você começar, mais cedo você vai estar colhendo os resultados desses investimentos. A previdência privada aí, Uma né? espécie de uma previdência privada. Claro que não é ela Aham. propriamente dita, né? Tem as regras, as condições, as diferenças, mas em termos de essência, né? De você olhar a longo prazo, acumular um patrimônio ali, cara, funciona muito bem. Tanto pelo valor que você investe, que é muito acessível, quanto o resultado que gera quando você é contemplado, né? Esses dias eu vi uma metáfora num livro e eu achei sensacional e eu trouxe isso para a realidade do consórcio, né? Vocês já ouviram falar do bambu chinês? O Não. bambu chinês é uma planta que, olha o que acontece, que curioso. Quando você planta ela, ela demora praticamente 3 anos para aparecer o broto dela. Nos primeiros 3 anos ela cresce só para baixo, ela é praticamente invisível. E ali dentro dos 3, 5 anos, ela vai crescer ali aproximadamente 1 metro. Você fala, cara, uma planta de 5 anos cresceu só 1 metro, mas ela tem toda uma raiz que cresceu ao longo desse período se você regou da forma correta. Mas o mais curioso é que depois do 5º ano, dentro ali de 6 a 8 semanas, ela pode crescer até 15, 20 metros para cima. E aí qual que é a ideia, né, que eu gosto dessa metáfora? O consórcio ele traz muito dessa realidade. É você investir e passar aquela dor, aquela sensação às vezes mais inicial de que você não está colhendo resultado, mas entender que
o tempo vai fazer o papel dele. E aí, quando você é contemplado, você vê o crescimento, você executa ali algumas possibilidades, algumas oportunidades que vão surgir, que é o poder de compra à vista, que é, por exemplo, né, já entrando nas possibilidades, dependendo do tempo que vem essa contemplação, você pode realizar um ganho, um lucro, né, na venda dessa carta contemplada, se aproveitando de uma alta demanda do mercado por esse tipo de crédito. Você pode, por que não, comprar um apartamento, um imóvel, deixar alugado? Você vai ter esse imóvel se pagando. Poxa, o imóvel vai valorizar, o imóvel vai se pagar e pode, inclusive, ser uma forma de você morar em algum momento ali da sua vida, um patrimônio que está crescendo, certo? Ou então, vamos um pouquinho mais além, vamos imaginar uma situação em que o cliente já tem um imóvel próprio. Cara, já tem um imóvel próprio, já está quitado. Imagina que você tem um consórcio imobiliário e você é contemplado, por que não utilizar esse imóvel próprio para você fazer essa alavancagem financeira e aí ter acesso a um dinheiro extremamente barato? Imagina na nossa realidade, aí já puxando aqui até para o Flávio, deixo ele como gancho, de você pegar aqui um investimento extremamente rentável, se você pegou um crédito muito barato aqui com um custo inferior a 0,5%. Olha como que fica legal. Pega um crédito barato, invisto em diversificações e outros investimentos, e aí a conta fecha, a operação se paga. Então eu estou utilizando uma ferramenta, uma espécie que hoje a gente pode falar uma engenharia financeira, para potencializar meus resultados. Inclusive, né, eu tenho utilizado muito essa assessoria, ajudando pessoas a fazerem uma combinação dos seus investimentos. Então, claro, eu posso investir só em consórcio, eu posso investir em investimentos tradicionais, invisto com vocês da Mova, por exemplo, ok. Mas imagina que eu tenho um dinheiro investido com vocês, que está trazendo uma rentabilidade legal, e eu, ao invés de simplesmente ir lá e comprometer parte do meu orçamento rotineiro, eu pego apenas essa rentabilidade para pagar cartas de crédito. Cara, percebe que aqui eu estou apenas alocando devidamente o meu dinheiro, só que daí o que acontece? Quando eu sou contemplado, me abre um leque gigante de opções para utilizar esse recurso e eu posso, com, por exemplo, a venda dessa carta contemplada, pegar esse dinheiro e incorporar o meu capital principal ali e agora repetir todo esse processo. Então, é uma estratégia que funciona muito bem e que tem potencializado a carteira. Qual que é a sua opinião, Flávio? O que você acha desse tipo? Funciona? Vocês que já tiveram, por exemplo, clientes que a gente ajudou a alavancar para investir com vocês, fala um pouquinho da sua visão sobre isso. Cara, é legal falar sobre isso, porque assim, a gente faz para nós, né? O nosso quadro societário a gente faz. O André, uma vez entrou na minha sala e aí eu comecei a fazer essas análises com ele, né? Porque eu adoro esse meio, né? E eu faço para mim, como eu tô dizendo aqui, então a gente consegue criar várias possibilidades. Então eu falo que no fim é só matemática. Não comparem aqui, né? Tirar um lado polêmico de hoje aqui, a gente é aqueles gurus financeiros aí, né? Mas muita gente fala, eu acompanho nas redes aí algumas coisas soltas, né? E o pessoal fala que o consórcio é o dinheiro mais barato que tem no mercado. E se você entender essa frase sem, né, interligar os gurus, mas se você entender isso aí, você começa a criar possibilidades. Então, obviamente, a Mova, o Northfy Mova, ela traz uma possibilidade de você, através das cartas de consórcio, conseguir alavancar. Então, papel e caneta na mão aí, né? Vamos lá. Mas, ó, o Galileu falou ali, vamos pegar um cenário que o André tem um imóvel, né, um imóvel próprio, e o André entra nesse mundo de consórcios através de uma boa assessoria do Galileu ou de algum outro assessor aí que consiga te fazer esse planejamento. E encaixar, de repente, uma carta de consórcio com o André, que futuramente essa carta seria um valor para comprar o próprio imóvel do André. Então a gente está falando de uma possibilidade, por isso que eu falei, pega o papel aí que agora é a hora, de repente o André, na pessoa jurídica, conseguir adquirir o imóvel dele na pessoa física ou vice-versa. Então quem pegou, pegou. E essa possibilidade traz um retorno financeiro para o André, de valores, né? E esse valor, sentando com a equipe da Mova, da Northfy, a gente consegue montar uma estratégia onde você colocando esse valor para investimento dentro do mercado que a gente atua, que é o mercado público, aí, auditável 24 horas por dia, você consegue ter rendimentos de maneira mensal que vai pagar o valor dessa carta que o André pegou lá com o Galileu e que o André adquiriu o próprio imóvel dele.
Ou seja, o André ainda é dono do imóvel dele e ele tem um saldo de recurso ali no bolso. E, obviamente, você deve estar falando, mas e o saldo devedor? Exatamente. Com o recurso que sobrou para ele, ele quita as parcelas do saldo devedor que ficou com a carta lá do Galileu. E essa operação, se o André tiver uma boa, como que eu posso dizer, ouvir os consultores que vão te apoiar para isso também, né, e ter essa doutrina, você pode fazer essa operação algumas vezes aí durante o ano ou durante alguns anos. Então a gente tem cases sim de alguns clientes, inclusive nossos aqui, que faz esse tipo de operação e que hoje alavancou aí o seu patrimônio de 2 a 3 vezes mais ou menos no ano. Então é possível? É. E aí, só para colocar cereja no bolo, gente, é só matemática. Então é só matemática aplicada em pontos exatos, com boas informações e boas assessorias, como é o ponto do Galileu e da nossa equipe da Mova Finance também. Não sei se vocês pegaram tudo, né? Mas qualquer coisa, volta o vídeo aí que vocês vão conseguindo ver. Exatamente, papel e caneta na mão, que essa informação pode mudar não só a sua vida, como a vida da sua família, dos seus amigos e assim por diante. Bom, ainda sobre a parte de consórcios, então, às vezes a pessoa pensa assim, mas tá parecendo perfeito demais. Tem algum risco? Tem alguma informação aí que você tem que acrescentar para o pessoal tomar um cuidado? Ou não, né, tá tudo certo, é assim mesmo? Claro, vamos lá. Na verdade, não eram riscos em si, mas existem informações que são muito importantes para o investidor, para ele ter clareza do mercado que ele está entrando, né? Até para alinhar expectativas. Então, o Perfeito. consórcio ele tem uma característica que é própria dele, da questão da liquidez. O consórcio ele não serve como uma reserva de emergência. Ele não é um dinheiro que você vai pegar ali a sua reserva, aquilo que você pode utilizar numa situação realmente de emergência, porque o consórcio ele não te dá a possibilidade de sacar. Ele traz ali, até por você estar com um compromisso com aquele grupo, né, aquela coletividade, aquela vaquinha coletiva, você não pode sacar. O saque do consórcio, na verdade, se você realmente tiver que cancelar, isso vai implicar em uma certa multa, algumas situações ali que não geram resultados e não são desejáveis, nem para o cliente, nem para a administradora e nem para o assessor do consórcio. Então, o consórcio ele não deve ser olhado como um investimento tradicional, daquele em que você vai colocar o dinheiro lá e daqui 12 meses você vai sacar. Entendeu? Esse eu diria que é o principal cuidado. O segundo ponto é realmente sentar com profissionais que te gerem essa consciência, essa clareza, esse estudo, essa bagagem no mercado financeiro, porque é um mercado que tem muitos profissionais, os mais variados tipos, inexperientes, infelizmente alguns inescrupulosos, que comercializam da forma errada. E assim tentam encantar o cliente vendendo algo que é perfeito, né? E que muitas vezes pode não estar alinhado com o perfil daquele cliente. Então o produto ele é bom, a ferramenta ela é excelente, a estratégia funciona muito bem, mas se não estiver alinhado com o perfil, com o momento de vida, com as condições financeiras do cliente, pode gerar uma experiência ruim, certo? Então eu diria só que ter um olhar assim de clareza, buscar bons profissionais para ter essa orientação. Fantástico, a gente conseguiu então falar sobre bastante coisa aqui hoje, né? Nossa ideia é realmente ser um momento ali para você aprender mais sobre educação financeira, sobre consórcio e outros temas. E já indo pro final, porque a agenda desses dois aqui é bem cheia, né? Eu só tenho mais uma pergunta, depois se o Flávio quiser fazer mais uma última. Mas o que você acha agora do nosso novo ano de 2026, né? O que você pensa do público do Brasil? O pessoal tá entendendo melhor sobre consórcio? Ou você acha que ainda falta muita coisa para as pessoas poderem se acostumar? Certo. Olha, eu acredito que o crescimento vai continuar. O consórcio ele tem crescido, olhando aí os últimos 10, 5 anos principalmente, crescido de 20 a 30% ao ano. Caramba, ao Então é ano? um crescimento assim muito grande em relação a outros setores da nossa Que economia, legal. que as pessoas vêm se conscientizando. E é claro, vem tendo também um investimento muito significativo em publicidade, né? E então o consórcio vem cada vez sendo mais familiarizado com as pessoas, em suas finanças, até mesmo escritórios de investimento também ofertando essa possibilidade. Então, a minha expectativa, a minha perspectiva é que o consórcio continue crescendo de uma forma muito acelerada. E a explicação também para esse crescimento se deve muito pelo fato dessa ferramenta ter caído no gosto das pessoas de alto poder aquisitivo. Então, por exemplo, se a gente pegar 10 anos atrás, a gente vai observar que a procura por consórcio para aquelas pessoas que não tinham muito dinheiro, que tinham uma renda média, que olhavam o consórcio ali como uma
forma de comprar um bem barato. Uhum. E isso continua e será e sempre vai existir. Mas as pessoas de alto poder aquisitivo, que entendeu o jogo da grana, a mentalidade, as ferramentas, as engenharias financeiras, que é isso que nós falamos aqui, de usar um imóvel próprio, de vender a carta, de comprar um imóvel entre PF e PJ, tudo isso, as pessoas começaram a entender esse mecanismo e utilizar de uma forma muito mais relevante em seu dia a dia, combinando com outros investimentos. Então, eu diria que assim, a expectativa é de muito crescimento, é de muita oportunidade. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com grupos que já são montados em um formato que maximiza os resultados dos investidores. Então, existe essa maximização com base no perfil. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar isso. Então, se antes você tinha lá um grupo que entregava lá dois sorteios e um monte de lance livre ali para aquelas pessoas que tinham mais pressa, hoje nós temos grupos que priorizam aquelas pessoas que buscam a contemplação por uma forma que não exija recurso próprio, que é desejável para o investidor. Porque o investidor, ou o cara não tem dinheiro para dar lance, por exemplo, ou ele não quer, porque tem um dinheiro investido com vocês e quer preservar esse dinheiro, e muitas vezes está rendendo muito bem. Então, cara, por que eu vou mexer? Eu vou investir em consórcio, busco realizar a execução dessas estratégias que trazem essa contemplação, às vezes usando apenas a própria carta, e isso traz um resultado muito bom. Perfeito. Flávio, considerações finais? Cara, só agradecer aí ao Galileu, você, André também, o Altair, que né, você deu espaço aqui pra gente pra estar batendo esse papo, que eu acho que é muito importante. Mas é isso, eu acho que um antigo consultor que trabalhava comigo, aliás, gerente, né, da onde eu trabalhei, ele falava que para ganhar uma corrida você tem que dar o primeiro passo, né? Então, de fato, eu acredito muito nisso. E aí eu acho que a ferramenta que o Galileu falou um pouquinho hoje pra gente, ela é um pontapé inicial, né? Para você começar a pensar a longo prazo, tendo em vista que a gente, infelizmente, está num país, não digo não só país, mas num mundo que a cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e a gente não vê essa renovação, ou seja, isso também se diz muito na questão de valores, então as famosas aposentadorias, cada vez mais a gente vai ver menos, então é a hora de você se movimentar, né? Então movimente aí sua vida financeira, movimente as suas iniciativas aí de finanças e corra atrás aí, porque ninguém vai fazer por você. Pois é, pensar de forma inteligente, né? Pra conseguir chegar no objetivo. Mas é isso, muito obrigado aí pela sua audiência. Visita o nosso escritório, visite o do Galileu também, conheça a gente pessoalmente, logo a gente vai ter eventos também presenciais. E gratidão novamente ao Em Alta Cast, né, do Altair, que tá fornecendo esse espaço aqui pra gente poder gravar hoje, tá certo? Grande abraço, comente, curta, compartilhe, até a próxima. Abraço.